Lembra muito dos mercados municipais do Brasil. Uma loja de sobremesa daqui do Canadá, deliciosa. Beyoncé esteve aqui. Que, gente, meu burrito do tamanho da minha cabeça. Exagerei um pouquinho. E tá muito lindo, tem uma orla muito preparada, tem até areia aqui. Oi, gente, começamos hoje nosso dia pela metade. A gente voltou aqui na Dundas Square, que é tipo a Times Square daqui, por isso que eu não filmei tanta coisa. Então vocês já devem ter visto por aí no blog. Agora paramos para almoçar aqui no Chipotle, que é um restaurante que a gente ama, que é mexicano. Que aí você escolhe, né, o bowl, o burrito, o nacho, enfim, você escolhe os toppings. É uma delícia, estamos mortos de fome de tanto andar aqui. E depois vou mostrando para vocês o que a gente vai fazendo ao longo do dia. Primeiro vou mostrar aqui o restaurante e tudo que a gente está comendo. Então, de comida, de bebida, na verdade, a gente pediu esse refrigerante de manga. Gostamos bastante, é mexicano. Adolfo pediu um bowlzinho, já tá atacando. Mãe do Adolfo também pediu um bowlzinho com guacamole, vinagrete, arroz, feijão, frango, uma delícia também. Refrigerante de morango com limão, tá bom? Gostou? Tá bom. Tá bom. Não. Entendi. O nosso a gente gostou bastante, o nosso de manga. Esse daqui, bem de gengibre, entendi. E o meu foi um burritozão. Vou mostrar pra vocês aquele aberto. Aqui, gente, meu burrito do tamanho da minha cabeça. Exagerei um pouquinho no recheio, mas tá uma delícia. Frango, vinagrete, arroz, feijão, guacamole, vinagrete. Já falei vinagrete, né? Alface, enfim. Tudo de mais gostoso, tá? Uma delícia. Gente, e aí, felizmente ou infelizmente, essa primeira parte do vídeo ficou um tour gastronômico pelos bares e restaurantes de Toronto que a gente foi, justamente porque a gente passou a maior parte do dia de novo lá na Dundas Square, que foi a Times Square de Toronto que eu falei pra vocês. Então, se você não viu ainda a primeira parte desse vídeo, vai lá dar uma olhadinha que eu dou mais detalhes sobre a Dundas Square. E aí, mais tarde nesse dia, a gente foi pra esse restaurante super bonitinho, chama Trattoria Nervosa, aqui em Toronto. E pesquisando aqui pro vlog, eu descobri que celebridades já estiveram. Beyoncé esteve aqui. Já esteve aqui há alguns anos atrás com Jay-Z, Blue Ivy era bem pequenininha. E Drake também já esteve nesse restaurante. A gente gostou bastante e como toda a história do Canadá, como todo restaurante no Canadá, ele foi fundado por imigrantes italianos, na verdade a filha de imigrantes italianos, e ele é muito aconchegante, parece que você tá numa casa, na casa de alguém, você tá sendo recebido como visita, assim, sabe? As paredes todas têm muitas fotos, a luz é bem aconchegante, a decoração é bem como se fosse uma casa mesmo, e é um restaurante que é um pouquinho menor, ele não tem aquela cara de restaurantezão grandão, então é super aconchegante, a comida também tava uma delícia. Italiano não tem muito como errar, né? Então tava realmente uma delícia, a gente adorou tudo que a gente comeu lá. E aí, depois de jantar com a família, a gente foi encontrar com uma amiga minha de escola que tá morando aqui no Canadá desde que a gente saiu da escola. E aí, primeiro a gente foi pro Public Gardens, que é esse barzinho que tá mostrando aí. Super aconchegante, tomamos um drinkzinho e petiscamos um pouquinho, como a gente já tinha jantado. Depois a gente foi pra um outro barzinho pra conhecer também, explorar mais um pouquinho a cidade. E aí, esse segundo barzinho tinha uma vibe mais intimista, um salão bem menorzinho, tinha que bater na porta pra poder entrar, até porque lá embaixo ele é um restaurante normal, e aí no andar de cima ele funciona esse barzinho, que aí tem um número limitado de pessoas. Se eu não me engano, só tinham 3 mesas e esse balcão. Os drinks são super autênticos e também estavam uma delícia. E aí a gente finalizou a noite em um bar de esportes, inclusive tinha muita gente com a blusa de hockey do time lá de Toronto, o Toronto Maple Leafs, porque tava tendo jogo no dia. E a gente aproveitou para poder jogar uma sinuquinha, ficar conversando mais um pouquinho e conhecer mais um lugar em uma noite só. E por isso fica a dica aqui. Quem vier para Toronto vale super a pena ir para a região de Downtown e ir a pé explorando os restaurantes, os barzinhos que tem por lá, porque tem muita coisa boa e com estilos completamente diferentes, como vocês puderam ver aqui. Bom dia, gente! No nosso último dia em Toronto, a gente veio conhecer aqui a Orla do Lago. Esqueci o nome do lago aqui agora, vou colocar aqui embaixo. E tá muito lindo, tem uma orla muito preparada, tem até areia aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Muita gente correndo, muita gente fazendo exercício ou só apreciando a vista. E aí vamos explorar um pouquinho mais essa região aqui de Toronto hoje. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, vem comigo.
E aí, como eu tinha falado pra vocês, de vários pontos da cidade a gente consegue ver a CN Tower. E isso é tão verdade que quando a gente chegou aí na orla, o Adolfo achou até que era uma outra torre, porque a gente sempre via ela pra onde a gente ia. Aqui já é outro, tem vários ao mesmo. É o mesmo, amorzinho. E tava muito agradável o dia, apesar de estar um pouquinho frio, tava em torno de 10 graus nesse dia. O dia tava maravilhoso, então muita gente saiu e isso é algo que eu tenho visto bastante aqui. As pessoas saem muito na primavera e no verão porque elas sabem que muito provavelmente no inverno elas vão precisar ficar 3, 4, às vezes 6 meses dentro de casa ou mais reservadas, sem poder aproveitar a luz do dia, sem poder aproveitar essas atividades externas, né? E aí a gente vê as cidades daqui tomando outra vida mesmo. A gente vê muitas mesas para fora, a gente vê crianças brincando, pessoas fazendo atividade física, assim como outras diversas atividades externas aqui. Inclusive, tem alguns passeios de barco também saindo ali da orla do Lake Ontario. Tem algumas ilhas no lago e aí do outro lado tem algumas outras cidades também que dá pra explorar se você quiser. A gente escolheu ir andando mesmo, então a gente andou um pouquinho pela orla e aí depois fomos andando pro St. Lawrence Market. No caminho tinha um Beaver Tails, é uma loja de sobremesa daqui do Canadá, deliciosa. É como se fosse uma massa de churros amassada com vários recheios. A gente escolheu o recheio de maçã com canela, que é uma delícia, já virou o nosso preferido. E aí a gente ficou lá apreciando essa belíssima vista enquanto a gente comia o nosso docinho. Depois a gente seguiu viagem andando em direção ao St. Lawrence Market. E aí, volto a dizer o que eu falei na primeira parte desse vídeo. A melhor forma de conhecer uma cidade é andando por ela. Só nesse pequeno passeio a gente conheceu o Hall da Fama do Hockey, a gente viu uma fonte de cachorros, vimos prédios, bairros, árvores, igrejas maravilhosas que com certeza a gente não teria nem prestado atenção se a gente estivesse indo de carro. E por fim a gente chegou no nosso destino, o St. Lawrence Market, que é um mercado que é parte da história de Toronto. Ele foi fundado no início dos anos 1800 e já funciona até como sede da prefeitura. E a experiência lá nele lembra muito dos mercados municipais do Brasil, como por exemplo o Mercado Municipal de São Paulo ou o Mercado Central de Belo Horizonte. E a diferença é que o foco é menos turístico e mais voltado para a vida local mesmo. E aí lá tem de tudo, tem queijo artesanal, carne fresca, fruto do mar, pão, doces típicos, vinho, especiarias e até alguns produtos internacionais. E aí o mercado já faz parte da rotina dos moradores de Toronto e ainda assim atrai turistas do mundo inteiro. Então se você gosta de explorar a cultura de uma cidade pela comida dela, o St. Lawrence Market é parada obrigatória. E aí depois de explorar todo o mercado, chegou a hora da gente se despedir de Toronto. A gente voltou de trem saindo da Union Station, que por si só já é um ponto turístico. E aí, antes de embarcar, a gente fez uma paradinha clássica no Tim Hortons, fomos pra fila e em pouquíssimos minutos a gente já tava no trem. Eu fiquei muito impressionado com a agilidade dos funcionários e a organização do embarque, foi tudo muito rápido. O trem faz algumas paradas ao longo do caminho, mas ainda assim a gente achou bem mais confortável e mais rápido do que a vinda de ônibus. Aí vale lembrar que tem comida à venda no trem, mas os preços não são muito amigáveis, então se você puder, ou come antes, como a gente fez, ou leva algum lanchinho. E por fim, a gente chegou aqui no nosso cantinho no interior, em Windsor, e aí a gente já foi recebido por essa vista incrível de Detroit de noite. Oi, gente, chegamos em casa, estamos cansadinhos. Atrasou um pouquinho a chegada do trem, ele estava previsto para... Na passagem estava previsto para chegar 11h45, chegou agora 00h10, mais ou menos, mas já estamos em casa, foi super tranquila a viagem, muito mais confortável do que a ida de ônibus, né? Então valeu super a experiência também. E é isso, vai ficando por aqui o nosso outro vlog de Toronto. E eu espero vocês na nossa próxima aventura. Tchau, tchau. Até mais.